Tá começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre a primeira crise política e administrativa de Maringá. Essa tensão foi entre 1953 e 1954 e foi o primeiro embate da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, recém-fundada. Foi um conflito em função da cobrança de impostos. Teve recusa de pagamento e falta de dinheiro para pagar servidores públicos. Tudo na gestão do primeiro prefeito de Maringá, Inocente Villanova Júnior. E esse episódio da história é tratado na dissertação de mestrado do historiador Miguel Fernando, colunista do CBN Arte e Cultura, nosso convidado no podcast CBN Maringá. Olá, Miguel. Olá, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por participar do podcast da CBN Maringá. E para começar, eu queria entender, né, que história é essa? Então, quer dizer que Maringá começou, a história da cidade começou com um embate político e administrativo? Começou, né? E como muitos outros eventos da história brasileira, um embate que tem base no recolhimento de tributos da população, dos contribuintes serem contra os percentuais estabelecidos para o recolhimento dos impostos. É importante lembrar que Maringá aparece no mapa pela primeira vez em 1938. Ela faz parte de um projeto imobiliário capitaneado pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Essa empresa que em 1951 vai ter a sua razão social alterada para a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, e que Maringá foi patrimônio de Londrina até Uhum. 1942. Depois ela acaba sendo patrimônio também de Apucarana, e só no início de 1947 que ela é conectada administrativamente com Mandaguari, ainda como patrimônio. Em outubro de 47, uma lei estadual estabelece uma nova divisão administrativa no estado do Paraná. Vários municípios conquistam a sua emancipação política. Mandaguari, então, deixa de ser distrito, passa a ser município, e Maringá deixa de ser patrimônio e passa a ser distrito de Mandaguari. 47 até 51 acontecem eleições em Mandaguari. Maringá consegue eleger como distrito representantes naquele movimento, já mostrando a sua força econômica. E no final de 1951, havia uma demanda muito grande da comunidade maringaense, não só a população de modo geral, mas os empresários que buscavam a emancipação política de Maringá, e uma lei estadual então contempla este desejo, mas não só para Maringá, também é uma nova divisão administrativa que acaba acontecendo no estado do Paraná. Naquela conjuntura, Maringá é emancipada, torna-se município. Para instalar município, precisa acontecer as primeiras eleições municipais. É um embate muito ferrenho. Existem, hoje a gente chama de fake news, mas no passado eram os panfletos apócrifos que denegriam a imagem dos candidatos, feriam, enfim, seus princípios e tudo mais. E daquela conjuntura, a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, ela tinha o objetivo e o desejo de eleger alguém que tivesse sinergia com a sua estratégia. Afinal de contas, ela era proprietária, tinha muitas propriedades dentro da área de Maringá, se não toda a cidade, né? Em Londrina, ela conseguiu emplacar o primeiro prefeito, lá ainda na década de 1930. Em Mandaguari, ela não consegue emplacar. Em Mandaguari também tem um embate tributário, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que acontece em Maringá. E em Maringá, mesmo ela tendo toda a sua força econômica, estar presente no imaginário da população como uma empresa que ajudava os mais necessitados, porque afinal de contas ela financiava a aquisição de propriedades com baixas taxas de juros e tudo mais, ela não consegue eleger o seu candidato. O seu candidato era o empresário Valdemar Gomes da Cunha, conhecido como Valdemar Barbudo. Nós tivemos também concorrendo naquelas eleições, Valdemar era da UDN, concorrendo naquelas eleições uma espécie de um líder comunitário, que é o Ângelo Planas, e também tivemos mais dois candidatos, e dentre eles eu vou destacar apenas o Inocente Villanova Júnior, que ele era um empresário, um industrial, ele tinha uma serraria, um posto de combustíveis, mas ele residia numa região periférica da cidade. Hoje é a Avenida Tuiuti,
quase esquina com a Avenida Mauá. Inclusive, a casa dele foi tombada recentemente como patrimônio material do município de Maringá. E por ele residir naquela região, ele estava distante do núcleo central ou da elite econômica da cidade de Maringá. Ele era quase um outsider da elite, né? Mesmo assim, o Inocente consegue a vitória e ele concorre pelo PTB, o partido de Getúlio Vargas, que tinha um apelo popular muito grande naquele ciclo da década de 1950. A eleição acontece no finzinho de 52. Logo em dezembro ele toma posse. E o que, que um prefeito precisa fazer? Está inaugurando o município da nossa cidade. Uhum. O prefeito precisa estabelecer uma forma de geração de receitas, Uhum. né? E para a gestão pública não tem segredo, a geração de receitas é por meio da arrecadação de tributos. O que hoje a gente chama de ISSQN, né, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o IPTU, que é o Imposto Territorial. Obviamente não eram estes termos utilizados na época. E ele tenta, naquele momento, levantar legislações que pudessem servir como base. Ele tenta buscar informações em Mandaguari, ele tenta buscar informações em outras regiões do estado do Paraná, e aí começa a surgir um pequeno embate, porque a Câmara de Vereadores orienta o prefeito a não usar a legislação, o regramento tributário que vinha sendo aplicado por Mandaguari, que Maringá já estava vinculada como distrito, porque havia um entendimento de que aquele regramento ele não seria o mais adequado, haveria já excesso. Lembrando que eu acabei de dizer que já Hum. tinha tido um embate por lá, né? E a Câmara dá um tempo maior. Inocente, você não precisa implantar logo de cara, vamos esperar alguns meses, vamos fazer um estudo mais aprofundado. Enfim, ali no final de março, início de abril de 1953, se implanta o primeiro Código Tributário do município de Maringá, e de imediato a iniciativa privada é contra aquele código tributário. Não havia um movimento que representasse ainda a iniciativa privada, o empresariado, mas é contra. Uhum. Abrem-se alguns debates iniciais e naquele ciclo é fundada então a Associação Comercial de Maringá, que usava a sigla na época de ACM, né? Ah, que interessante. O Miguel, mas deixa eu tirar uma dúvida com você, né, Mandaguari, a Câmara orientou, então, o prefeito Inocente Vila Nova Júnior que não precisava cobrar imposto naquele momento, mas como ele faria para Na pagar, verdade, a então para Câmara pagar? de Maringá, A né? Câmara A de Câmara, Maringá. os vereadores da Câmara de Maringá orientava a aguardar alguns meses para se estruturar uma legislação tributária que pudesse ser mais condizente com a realidade local. Mas como ele iria pagar as contas nesses Pois é, meses? não há respostas nesses debates, né? Uhum. Provavelmente a gente tem algumas hipóteses. Antes de ser fundada a Associação Comercial de Maringá, é criado um movimento chamado SAM, Sociedade Amigos de Maringá. Não é Hum. uma instituição formalizada, com CNPJ, nada disso, liderada por Álvaro Miranda Fernandes e outro, Alfredo Moisés Maluf, personagens importantes e Uhum. reconhecidos da história, e eles dariam as bases iniciais para que o prefeito tivesse condições financeiras de implementar e instalar o município. A gente não sabe até onde que isso iria, porque a documentação não nos dá condições de avaliar mais profundamente a participação da SAM naquele movimento. Uhum. A bem da verdade é que se é fundada, então, como um desdobramento da SAM, a Associação Comercial de Maringá. E ela começa a abrir os debates nas suas reuniões para tentar reduzir a carga tributária que vinha sendo lançada sobre os contribuintes. E quando a gente diz contribuintes, embora seja a associação comercial, é toda a população, tanto Uhum. pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Que se pagaria o IPTU, como nós temos hoje, assim como o empresário pagaria o ISSQN, né? Já vinham pagando Já vinham pagando, para mas, Mandaguari. mas houve uma transição para o município e havia uma expectativa de que possivelmente seria diferente esse recolhimento de tributos, né? Lembrando, a companhia queria tentar emplacar o seu candidato a prefeito, a companhia era uma grande interessada naquele movimento, porque, sem dúvidas, ela era a maior recolhedora de impostos, a maior pagadora de impostos territoriais do Uhum. município, né? E naquela conjuntura
estudando na dissertação que o professor Reginaldo Dias me orienta, a gente começa a descobrir fatos muito interessantes sobre aquele primeiro grande conflito político e administrativo do município de Maringá. Primeiro porque o prefeito coloca como lançador de impostos um personagem chamado Baltazar Lopes Fernandes. E o Baltazar, ele havia ficado na suplência do cargo de vereador, ele não assumiu. E dizem, segundo a gente vai analisando os documentos, interpretando os dados, que seria o Baltazar o responsável por pesar a caneta no momento de lançar o tributo, de colocar Hum. um imposto, talvez, porque a gente ainda não analisou os dados tributários de fato, o que a gente analisa nesse momento são os conflitos, né? Talvez teria pesado a caneta sobre os contribuintes. No meio desse caminho, a associação comercial começa a medir forças, né? Não só a associação comercial, como a Companhia Melhoramentos, com os representantes públicos. E a associação começa a cobrar uma resposta dos vereadores. E a associação tinha força? Porque ela era recém-criada naquela época, né? Tinha, porque os seus representantes eram empresários de peso da cidade, representavam grandes corporações, né? E você vê uma participação muito presente da associação comercial abrindo diálogo com os vereadores. Um vereador em especial, que depois ele vai confeccionar um livro que relata um pouco sobre esse embate, mas ele é carregado de paixões, tem o lado ideológico, que é o Duque Estrada, o Jorge Ferreira Duque Estrada. Ele vai registrar esse embate no livro Terra Crua. Duque Estrada era um advogado e foi eleito vereador naquela legislatura, né? O Duque Estrada tenta intermediar. Ele, uma hora, Duque Estrada é correligionário do prefeito, uma hora ele defende o prefeito, uma hora ele está do lado da associação comercial e uma hora ele está do lado da Companhia Melhoramentos. Então ele vai transitando ali, buscando encontrar seu espaço para, de alguma forma, ser protagonista, intermediando uma nova legislação ou, quem sabe, emendas na legislação que já estava em vigência. A associação comercial chega a apresentar algumas propostas, o Duque Estrada toma nota delas e diz que faria essa mediação com o prefeito, mas não frutificou. No final de 1953, portanto, já um ano de grandes embates, ao longo de 1953, a associação comercial consegue que alguns de seus sócios impetrem um mandato de segurança, garantindo que parte de seus associados não precisariam recolher os impostos. E com isso, o município começa a perder a sua capacidade de execução de obras e serviços públicos, né? A gente tem vários registros nas atas da Câmara Municipal de lixo se amontoando pelas ruas, embora as ruas ainda fossem de terra, muitos buracos espalhados pelas ruas, professores que não recebiam os seus honorários, outros funcionários da prefeitura que também não recebiam seus salários. E no final de 1953, o presidente da Associação Comercial, o senhor Américo Marques Dias, ele chama uma reunião, uma assembleia aberta, transmite pela Rádio Cultura ao vivo, que era a principal rádio da época, Hum. né? E coloca o posicionamento da associação comercial, que ele orientaria aos associados e outros contribuintes a não recolherem os impostos, Mesmo naquele caos. entrassem com um mandado de segurança, tentassem se utilizar o dispositivo do mandado de segurança que a associação havia conseguido para alguns de seus associados, se beneficiassem deles, e depois discutissem o valor na justiça. Bem, o prefeito se viu diante de um grande impasse, né? No meio dessa história toda, os servidores e funcionários começaram a cobrar o recebimento de seus salários. E o prefeito depositou a responsabilidade nas costas do presidente da associação comercial. Então, mais ou menos assim, vá cobrar o Américo, porque quem não está deixando recolher imposto é a associação comercial. Dito e feito, dezenas de funcionários da prefeitura foram até a Dias Martins, que era uma atacadista administrada pelo presidente da associação comercial, cobrar resposta. E o Américo, presidente da associação comercial, ele relata isso nessa assembleia que é transmitida ao vivo e tudo mais. 54 continua com essa tensão. Então, 1953 encerra sem perspectivas. Foram meses, E foram anos, na anos, verdade. Foi 53. até 54 o embate com relação ao Código Tributário.
No início de 1954, essas disputas de poder elas começam a ganhar outras formas e outras características, porque daí Uhum. começa a haver uma influência partidária, uma influência de bastidores mais intensa ainda. Eh, há um debate em que se sustenta uma revogação da primeira lei tributária do município de Maringá e uma aprovação de uma nova legislação. Hum. Contrariando os desejos do prefeito, isso é aprovado. E mais do que isso, a nova lei tributária de 1954, ela estabelece benefícios retroativos aos contribuintes. Isso a legislação permite, inclusive até os dias de hoje, né, benefício retroativo, Uhum. mas foi uma coisa bastante complicada. Parecia que os vereadores de fato trabalhavam em prol da iniciativa privada. E quando a gente olha o perfil dos vereadores, não seria estranho disso acontecer, porque todos eles eram empresários, eram Uhum. comerciantes, eram fazendeiros e por aí vai, né. Legislaram em causa própria, mas é o jogo político. E naquela época vereador era diferente, né, ele era voluntário, isso? Não, Ou já recebia salário? sempre recebeu. Isso Sempre? inclusive isso é um debate que alguns personagens e antigos vereadores traziam para a pauta, mas sempre houve honorário, inclusive desde a primeira Hum. legislação de Olha, Maringá, não né. sabia. Esse negócio de que era voluntário, talvez recebia um honorário, abaixo do valor de Simbólico, mercado, talvez? não sei, tenho dúvidas, porque a gente olhou, a tabela de honorários da primeira legislatura do município de Maringá e eram valores significativos, algo Hum. talvez em comparação a hoje 4 ou 5 salários, assim, né. Hum. Enfim, e no meio desse caminho, simultaneamente aprovando uma nova legislação, Uhum. atendendo às demandas da iniciativa privada, há uma súbita troca do presidente da Câmara Municipal, que era o Joaquim Pereira de Castro, que era correligionário do prefeito, do PTB, Hum. e assume Napoleão Moreira da Silva, opositor partidário do prefeito pela UDN. De imediato é aprovada a cassação do prefeito. Como que os vereadores encontraram subsídios para aprovar o relatório, né, que sustentou a cassação do prefeito? O prefeito foi denunciado. Houve uma situação bastante controversa que aconteceu um acidente na região da Serra do Cadeado. Eh, e era um caminhão do município de Maringá nesse acidente. Os vereadores começaram a averiguar a situação. Este caminhão do município estava transportando toras da serraria do prefeito. Hum. E aí começou a buscar por informações e tal, e constatou-se que, primeiro, o prefeito ele comercializava produtos de suas empresas para o município, madeira e combustível. E ele alegou que fazia de fato isso, em uma das oitivas que acabou acontecendo na Câmara, ele alegou que fazia isso, porque a prefeitura do município de Maringá não tinha crédito no mercado e que todos queriam receber à vista, já que não tinha Hum. capital. Mas os vereadores provaram que não era bem assim. O prefeito recebia a cada 30 dias, outras serrarias se colocaram à disposição para receber a cada 30 dias e tudo mais. E no caso específico que eclodiu essa eventual cassação do prefeito, do caminhão que se acidentou na região da Serra do Cadeado, o prefeito trouxe um argumento no mínimo curioso. Ele disse que ele usava o caminhão do município para levar as toras dele até o porto de Paranaguá para despachar, exportar e tudo mais, e na volta passava comprando insumos para o município de Maringá, cal, pedra, cimento, e em algumas indústrias da região de Curitiba e de Castro que eram mais baratas do que se comprasse na nossa região. E também foi constatado que não era mais barato e que o município de Maringá já devia bastante tempo para essas empresas. Então, quer dizer, o prefeito possivelmente fazia isso desde 1953. Diante dessas circunstâncias, os vereadores, a sua grande maioria, aprovam a Uhum. cassação do prefeito. O presidente da Câmara, Napoleão Moreira da Silva, imaginava e chegou a verbalizar isso, que assumiria como prefeito, e dessa maneira, talvez a companhia teria o poder de gestão da prefeitura. Por quê? O candidato que ela apoiou lá no passado, Valdemar Gomes da Cunha, era da UDN. Então, Entendi. quer dizer, nos bastidores a gente tem uma grande disputa de poder
para tentar estabelecer uma gestão sobre o município recém-emancipado. E como termina a história? O Vila Nova ele não ficou passivo diante dos ataques. A gente também, constatou que o Vila Nova era sim uma pessoa bastante agressiva. A gente tem registros e relatos dele chegar às vias de fato contra vereadores, contra opositores. Eh, mas também o Vila Nova ele ficou estigmatizado na história, porque o Vila Nova ele não era crente a Deus. Então você imagina, hoje ainda isso é um certo tabu. Agora você imagina em Uhum. 1952, que nós temos uma população prioritariamente Católica. católica, cristã, e o Vila Nova dizia que não acreditava numa religião, ele acreditava nas forças da natureza, era uma Uhum. espécie de um naturista. Era PTBista, que podia ser visto como centro-esquerda também. Uhum. Então era uma personalidade, que não era benquista pela elite daquela época. Ao mesmo tempo, como eu disse, ele não ficou passivo diante das investidas e ele consegue, buscar uma reversão junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não julga, né, concede uma tutela antecipatória, porque o caso seria julgado. Então ele termina o mandato esperando o caso ser julgado na instância superior. E os impostos são cobrados. Sim e não. Aí daria uma Mas outra você vai conversa. voltar aqui então para contar mais sobre essa história a qualquer hora. Sem dúvidas. Miguel, muito obrigada pela participação no podcast CBN Maringá e a gente, claro, aguarda a sua dissertação de mestrado aí. Muito obrigado, foi um prazer falar sobre a história de Maringá. O podcast CBN Maringá conversou com o colunista do CBN Arte e Cultura, Miguel Fernando. O podcast CBN Maringá fica por aqui.